Capítulo 4. Mergulhe em si mesmo. Eu me vejo luz e sombra, generosa e impaciente, carinhosa e bruta, altruísta e egoísta. Celebro minhas virtudes, assim como reconheço minhas fraquezas. E é nesse reconhecimento que busco me curar de mim. Não é um processo simples ou confortável. Dói termos de nos despir e olhar para as nossas partes que preferíamos esconder. No entanto, aprendi que a cura não está em negar quem somos, mas em explorar nossa escuridão. É nela que reside o poder infinito de nossa luz, a dualidade que nos habita. A maioria das pessoas passa a vida construindo uma identidade baseada nas expectativas externas, que são fruto de um ciclo aparentemente infinito. Nossos pais, tutores e mentores também são frutos das expectativas daqueles que vieram antes deles. Então, não é de surpreender que tragam consigo os moldes sob os quais julgam que devemos ser criados. Assim, desde pequenos, aprendemos que devemos nos encaixar, sendo bons filhos, alunos, amigos, funcionários, e somos ensinados a brilhar, a mostrar ao mundo aquilo que há de melhor em nós, mesmo que tenhamos de forjar tais virtudes. Pois estas são celebradas, enquanto as falhas são rejeitadas. No entanto, o papel da luz, além de iluminar, é ocultar a escuridão. Sim, temos a luz, mas atrás dela, escondida dos olhos do mundo, estão nossas sombras, que nos esforçamos para manter invisíveis, como se ignorá-las fosse o suficiente para fazê-las desaparecer. Mas aquilo que reprimimos não desaparece. Pelo contrário, ganha uma força silenciosa, moldando decisões, influenciando emoções e, com frequência, nos afastando do que poderíamos ser se trabalhássemos nossas forças antagônicas de modo a serem juntas uma ferramenta para nosso crescimento, porque luz e sombra não são opostas, mas sim complementares. Assim como o dia precisa da noite para existir, nossa luz só pode brilhar plenamente quando aprendemos a integrar a sombra. Imagine que sua luz é tudo o que você oferece de bom ao mundo, sua generosidade, seus talentos e sua capacidade de inspirar. Já sua sombra é o que você guarda nos cantos escuros, longe dos olhos, seus e do mundo, seus medos, suas dores e suas contradições. No entanto, luz e sombra são uma coisa só, porque ambas são partes essenciais de quem você é. Ninguém pode ser pleno se não reconhece como importante uma parte de seu próprio eu. Ninguém pode tentar ser apenas metade do que é de verdade e ainda assim atingir a plenitude. E não importa quanto tentemos esconder aquelas partes de nós que julgamos não serem merecedoras de virem à luz. Não podemos mudar o fato de que somos feitos de todas essas camadas. É isso que somos. Mas será que sabemos quem somos de verdade? A resposta a essa pergunta é: não sabemos. Pelo menos enquanto negarmos essa nossa dualidade, porque tal negação gera os atritos internos que criam barreiras para que aceitemos quem realmente somos, como somos, sem auto-julgamentos e sem nos envergonhar. Tais atritos tomam a forma de pensamentos que se confundem, ideias que perdem sentido e discernimento. O discernimento vai se dissolvendo no caos, enquanto tentamos nos convencer de que somos aquilo que não podemos ser, simplesmente porque essa não é a nossa natureza. E esse estado de confusão
e não aceitação nos paralisa, impedindo ações coerentes e nos afastando de uma vida alinhada com a verdade que deveria ser a condutora de nossos passos. Essa verdade está dentro de nós. E aqui sim, a luz, e apenas ela, é mais necessária e fundamental, porque nos mostrará o que há para ser visto quando olharmos para nosso interior. E não necessariamente gostaríamos de ver o que esse mergulho nos apresentará. Esse processo pode ser difícil e assustador. A dificuldade desse caminho de descoberta se deve ao fato de que a verdade nunca dá as caras sem trazer uma boa quantidade de atrito e desconforto. Olhar para a escuridão nos deixa vulneráveis, nos abriga a nos despir das máscaras que usamos para o mundo e para nós mesmos, e admirar que somos mais do que nossas virtudes e boas intenções. Somos também nossos erros, medos e impulsos. Além disso, quando paramos para encarar nossas sombras, descobrimos que muitas se devem a feridas não cicatrizadas e negligenciadas por anos, mas também descobrimos nossas forças, muitas vezes subestimadas, porque não somos ensinados a reconhecer nossas qualidades sem sentir culpa por isso. Se falo sobre algo ruim em mim, sou autocrítica. Se falo sobre algo bom, sou arrogante. Sempre há um juiz externo a nos julgar, e sem perceber, muitas vezes nos tornamos nosso próprio juiz, assumindo como somos os preceitos que, na verdade, nos foram impostos por tantos dedos apontados para o horizonte que eles querem que seja o correto, mesmo que esse seja o oposto ao nosso objetivo. Mas essas forças recém-descobertas em nossas sombras podem nos ajudar no caminho da aceitação e da escuridão, que é parte de nós, porque somente ao reconhecermos nossas sombras podemos interromper o ciclo de confusão e desordem que ela pode causar. Nesse processo, é fundamental nos lembrarmos de que o que enfrentamos não está além daquilo com que somos capazes de lidar, como Marco Aurélio escreveu em Meditações. Nada pode acontecer a nenhum ser humano que não seja humanamente acidental. Em visão estoica, nos convida a aceitar que todos os desafios, sofrimentos e alegrias que vivemos fazem parte não apenas de nossa condição individual, mas da condição humana. Nada nos acontece por acaso ou além dos nossos recursos internos para enfrentarmos a situação. A professora de filosofia, Lúcia Helena Galvão, reforça essa perspectiva ao destacar que a vida não nos dá experiências alheias à nossa natureza. Temos dentro de nós o potencial para aprender a lidar com todas as questões que surgem. Tudo que enfrentamos, por mais difícil que pareça, está dentro dos limites daquilo que fomos projetados para vivenciar e superar. Reconhecer isso é um chamado de autorresponsabilidade. Nosso processo de assumirmos a responsabilidade por nós mesmos. É fundamental nos conectarmos com nossas emoções, pois elas são a bússola que aponta para o que precisa ser acolhido e transformado. Uma dessas emoções é o medo. Quando encaramos nossas sombras e aceitamos que temos a força e a sabedoria para enfrentar qualquer adversidade, nós nos libertamos dele. E há algo profundamente transformador nisso. Quando confrontamos nossas sombras, elas perdem o poder de nos controlar. Passamos a compreender suas motivações ocultas, transformando-as em fontes de aprendizado. A sombra de alguém egoísta pode revelar uma necessidade de proteção. Talvez a de uma pessoa impaciente revele um desejo profundo de controle. É necessário abrir os olhos para ver isso e coragem
para aceitar porque esse pode ser a verdade libertadora de que tanto precisamos. Portanto, reconhecer nossas sombras não é uma fraqueza, é coragem, a coragem de dizer: eu sou tudo isso. E isso também faz parte de mim. Ao nos tornarmos conscientes desses movimentos internos, conseguimos integrar de maneira harmoniosa a dualidade entre luz e sombra. Essa integração, porém, não é algo que acontece de uma só vez. É uma jornada, uma prática contínua que exige atenção, presença e principalmente mudança. Essa última capaz de gerar apreensão em muita gente. Porque tememos e evitamos a mudança. Fugimos do novo por medo do desconforto, porque mudar significa sair da zona de conforto e confrontar o desconhecido. O que encontraremos ao sair do nosso lugar conhecido e seguro pode nos surpreender, mas tememos isso por não saber se as surpresas que nos esperam são boas ou ruins. Há também o apego às narrativas antigas. Se passamos a vida inteira nos vendo como alguém sem jeito para os negócios ou alguém que sempre se sabota, mudar essa história nos exigirá um esforço que talvez não estejamos dispostos a despender. A ilusão do tempo perfeito. Afinal, muitas pessoas esperam o momento certo para mudar, mas ele nunca chega, ou não o reconhecemos quando lhe dá as caras. Na verdade, na maioria das vezes, nem mesmo conseguimos definir o que é o momento certo. E por vergonha, isso mesmo, ou pelo menos devido ao medo de sentirmos vergonha se tentarmos mudar e não conseguirmos. Mas a vergonha vai além. Trata-se de um sentimento poderoso que pode nos visitar em muitas situações. E quem já a sentiu alguma vez, fará de tudo para evitá-la. A pesquisadora Brené Brown, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, fala sobre como a vergonha nos impede de abraçar nossa verdadeira identidade. Sentimos vergonha de errar, de não sermos bons o suficiente e até mesmo de brilhar. A autora escreve: a autovalorização nos inspira a ser vulneráveis, a compartilhar sem medo e a perseverar. Por outro lado, a vergonha nos mantém atrofiados, tímidos e medrosos. Em resumo, viver com ousadia exige autovalorização. E porque dá trabalho, descobrir quem somos é um processo transformador que exige ação e, consequentemente, mudanças que provocarão todos esses medos de que falamos. Por isso, muitas pessoas param no meio do caminho. Elas identificam suas dores, sabem que carregam traumas e padrões repetitivos, mas não fazem nada a respeito. Mudar é trabalhoso, porque, por mais doloroso que seja, o conhecido sempre parece mais seguro que o novo. Aqui é preciso fazer uma escolha. Você quer apenas entender suas sombras ou está disposto a enfrentá-las? Reflexão. Um convite à profundidade. A verdade é que não podemos mudar o que não entendemos e não podemos entender o que não estamos dispostos a encarar. Nesse sentido, a reflexão é fundamental, pois ela nos ajuda a ver com clareza o que precisa ser transformado. É nesse espaço de contemplação que acessamos nossa força interna, reorganizamos prioridades e encontramos um propósito mais alinhado com quem realmente somos. Refletir é mais do que pensar sobre a vida, é um convite para mergulhar nas camadas mais íntimas de quem somos, explorando aquilo que evitamos encarar. É o antídoto para todo nosso caos interno. Quando permitirmos que a reflexão guie nossas ações, algo extraordinário acontece. O que antes parecia uma fraqueza se torna uma fonte de força. A dor que parecia insuportável se torna um portal para aprendizado. Parar, observar e interpretar o que acontece dentro de nós
é o primeiro passo. Com coragem, podemos identificar os atritos internos, reconhecer o que nos incomoda e, em vez de fugir, enfrentar as partes que julgamos inaceitáveis, aprender a acolher nossas sombras, enxergar e valorizar nossa luz. E como fazer isso? Silenciando o ruído externo. O primeiro passo para olhar para si mesmo é parar de buscar validação o tempo todo. Quem você é quando ninguém está olhando? Questionando-se o que você acredita sobre si mesmo que pode não ser verdade. Você é realmente incapaz ou apenas ouviu essa ideia tantas vezes a ponto de passar a acreditar nela? Refletindo sobre suas reações. Quando algo afeta profundamente, há um motivo por trás. O que essa emoção está tentando lhe mostrar? Quando começar a refletir sobre essas questões, você se conhecerá um pouco mais e começará a perceber o que deve ser mudado para que se torne de fato sua melhor versão possível e então partirá para a ação. Porque a reflexão sem ação é só teoria. Eu valorizo a prática acima de tudo. Não acredito em regras fixas, porque cada jornada é única, mas creio muitíssimo na importância de agir. Por isso trago aqui algumas reflexões que podem ajudá-lo a encontrar o caminho para a cura dos males que o impedem de atingir a plenitude de ser quem você realmente é. Identifique sua dor. Pergunte a si mesmo o que dentro de você ainda dói. Seja honesto e não faça julgamentos. Acolha sem resistência. Reconheça essa dor como parte de sua história. O acolhimento é o primeiro passo para a cura. Reflita sobre a origem dessa dor. O que ela tem a dizer sobre você? Quais aprendizados ela traz? Tome uma atitude. Pode ser uma atitude pequena, mas faça algo para cuidar dessa ferida. Pode ser conversar com alguém, praticar o perdão ou simplesmente mudar o modo como você pensa sobre a situação. Repita o processo. A cura não acontece de uma vez. É um processo contínuo. Persista. A dor não deve ser negada, mas acolhida. O processo de autoconhecimento vai além da superfície. É um mergulho profundo na essência do ser. É um ato íntimo, profundo e, como já vimos, desconfortável. No entanto, identificar o que nos machuca não é se render à dor, mas aceitar que ela existe, olhar para ela com honestidade e decidir não ser mais refém de sua presença silenciosa. Essas decisões não são simples, mas são profundamente transformadoras. Cada vez que escolhemos agir com responsabilidade e sem medo, algo em nós se realinha e começamos a construir um caminho mais autêntico e livre, onde nossa dor não é negada, mas acolhida e transformada. Afinal, reconhecer o que machuca não é se entregar ao sofrimento, é um ato de resiliência, é dizer a si mesmo: eu vejo minha dor. Então, no caminho do autoconhecimento, precisaremos identificar o que nos fere e onde dói. Mas não apenas isso, também agiremos em cima dessas descobertas. Tem a ver com assumir a atitude de ver a própria dor. E mais do que isso, cuidar dela. Assim é necessário decidir o que faremos com relação a isso, porque a transformação real acontece quando deixamos de só entender nossas dores e começamos a agir para ressignificá-las. Sim, curar exige ação, mas com frequência somos nossa própria armadilha e temos resistência exatamente àquilo de que mais precisamos, porque é mais fácil evitar o desconforto do enfrentamento, criar justificativas ou adiar. Desse modo, fugir do que nos machuca
pode nos trazer um alívio imediato, mas que é apenas uma ilusão. A dor ignorada continuará lá, moldando escolhas, sufocando emoções e limitando possibilidades. Então devemos agir e buscar os caminhos, às vezes difíceis, que nos levarão à cura. A cura começa nas pequenas ações. O processo da cura acontece gradualmente, no cotidiano, quando decidimos respeitar nossa história, com tudo o que ela carrega, quando paramos de julgar e culpar os outros por nossos infortúnios, quando praticamos o perdão e, em especial, o auto-perdão, quando deixamos de acreditar que somos vítimas das circunstâncias, afinal, somos os donos de nosso próprio destino, quando mostramos ao nosso ego quem realmente está no controle, quando aprendemos a ter autonomia emocional, honrando o que sentimos, mas sem nos deixar governar por isso. No fim dessa jornada, quando nos curamos, aprendemos a olhar para o mundo e para nós mesmos com mais leveza e passamos a entender que a vida é imprevisível, mas que podemos aumentar aos poucos o domínio sobre nossa experiência. No final, a cura é isso: respeitar nossa história, praticar o perdão e, acima de tudo, reconhecer a força que temos para transformar nossas dores em aprendizado. Cuide do que o machuca, não fuja, não ignore, não negue, porque é enfrentando o desconforto que encontramos a liberdade. E mais que tudo, lembre-se, não podemos nos curar do que não aceitamos como parte de nós mesmos. Portanto, pergunte a si mesmo: qual parte de mim tenho evitado encarar? O que essa sombra está tentando me ensinar? Qual padrão me limita e continuo repetindo? O que posso fazer hoje para mudar um comportamento que não me serve mais? Seja sincero em suas respostas e as acolha com o desejo genuíno de crescer. E diga a si mesmo em voz alta: eu sou dono de tudo o que me compõe, meu corpo, com suas belezas e imperfeições, minha mente, com todos os pensamentos e as ideias que abrigo, meus olhos, que enxergam tanta beleza quanto os desafios, meus sentimentos, sejam eles de raiva, alegria, frustrações ou amor. Tudo isso é meu, não cabe a ninguém definir ou controlar o que me pertence. Essa totalidade com suas luzes e sombras é o que me faz uma pessoa completa. Integrar luz e sombra é aceitar que não somos perfeitos, mas somos inteiros, e é nesse estado interno que encontramos a liberdade de ser tudo aquilo que nos define. Portanto, tenha a coragem de ouvir as respostas, as suas e as do mundo.